2025, a inteligência artificial deixou de ser apenas uma novidade tecnológica e ela passou a fazer parte da rotina de muitas pessoas, inclusive na escola, ajudando os professores a planejarem, a personalizarem avaliações, ajudando os alunos em pesquisas e até a refinar os seus textos. Mas, junto com as oportunidades, vem também novas perguntas. Como equilibrar inovação e ética? Como garantir que a IA amplie o papel do professor? O episódio de hoje é um convite para olhar para trás e olhar para frente. O que aprendemos em 2025 e o que podemos esperar da IA na educação em 2026. E quem nos acompanha nessa conversa hoje são Sara Rios, mantenedora da Forci, Juliana Storniolo, diretora da Forci, e contaremos também com a participação especial do Jorge Stein, consultor em inteligência artificial e inovação nas escolas. Nós vamos falar então da inteligência artificial, principalmente dentro das escolas. A gente vai olhar um pouquinho para trás, o que aprendemos aqui até 2025, para a gente olhar para 2026, o que vem aí pela frente, né? Para o Jorge, vou começar perguntando quais foram os maiores avanços concretos no uso de IA em escolas? Ótima pergunta, Aline. Eu acho que para responder essa pergunta de um jeito mais amplo, eu diria, vamos olhar para fora da escola, do ambiente, do contexto educacional. E eu acho que no contexto educacional, olhando para o Brasil, né, desde que surgiu o ChatGPT lá em 2022 e 2023, a gente tem visto muitas referências internacionais, guias da Unesco, países, etc., se colocando como diretrizes nacionais ou algum tipo de regramento para a IA. O que aconteceu agora, finalzinho do ano no Brasil, é que o MEC lançou uma consulta pública sobre referenciais para usos e diretrizes de IA na educação. Então, 2 pontos muito positivos. Primeiro, ter se posicionado para colocar isso, e segundo, ter lançado uma consulta pública, que foi muito, muito interessante, dar chance de dar voz a educadores, a mantenedores de escola, pessoal de estados e municípios se posicionarem. Isso no contexto geral, né? Então isso já mostra que o contexto, em termos de política pública, já está mudando. E eu diria que, de concreto, nas escolas, está acontecendo alguma coisa parecida. O que antes era muito curiosidade, moda, agora, de fato, eu acho que posso falar que se transformou tanto numa necessidade como num incômodo, né? Eu acho que não existe mais a dúvida de que, será que a gente precisa fazer algo a respeito? Não, precisamos fazer algo a respeito, né? Então eu vejo nas escolas, de uma maneira geral, uma atitude proativa em responder a pergunta, o que nós vamos fazer com isso? E aí, dependendo do momento da escola, da situação, das prioridades, eu tenho visto que as escolas têm avançado de maneira diferentes. As escolas que têm avançado de uma maneira mais pragmática, elas já estão em 2025 com diretrizes, formação docente e alguma iniciativa concreta de introdução no currículo, seja de uma maneira específica, né, uma formação específica em IA generativa, seja diversos professores ou em projetos, ou em disciplinas, ou em atividades pontuais, trazendo reflexões éticas de aprendizagem e com propriedade alinhada com a proposta pedagógica da escola. Então, acho que de concreto a gente subiu o nível de uma maneira geral, precisamos fazer algo a respeito, e aí você tem um espectro de maturidade e prontidão das escolas que já estão tomando algumas ações nesse sentido. Muito interessante. Sara, né, o Jorge trouxe isso para falar da escola, falando de um contexto geral. O que você também tem visto do mundo afora aí do uso de IA e que tem refletido na escola e vice-versa, o que escolas têm feito que tem refletido fora? Acho que tem uma conversa muito sobre mão de obra, não? Trabalho, onde que vai ser o trabalho do futuro, o que é ser humano, o que é a tecnologia, como ser mais humano, se a tecnologia pode nos ajudar, o que seria mais humano? Eu acho que o Jorge trouxe a parte ética, sem dúvida, a parte de confiar um no outro, eu acho que isso é importante. Fala a palavra guardrails, que vocês vão falar melhor para mim em português, que é a mesma palavra, mas eu tenho que consultar aqui diferente. Guarda-reis, não sei como que é. Terrível, guardrail. Guardrail. Então, é só para guardrail, em inglês, guardrail. Onde que nós temos que se preocupar de privacidade, das informações. Então, tem uma conversa bastante sobre a ética e a segurança da informação das empresas. E tem uma conversa
do emprego, medo, acho que as pessoas têm medo de perder o seu emprego para o AI, ou IA, não? Artificial Intelligence, em inglês, e inteligência artificial em português. Então, essas coisas, até isso é coisa, não? Ai, IA, como que é? Parece um dor, não? Dor de barriga. Então, tem uma conversa sobre como que as empresas vão se preparar para isso. Então, um pouco como o Jorge falou, às vezes é coisa pragmática, a AI vai me ajudar em uma tarefa. Mas nós sabemos que, na verdade, vai ser muito mais que isso. E nós vamos analisar sistemas, processos, e a forma que os negócios vão acontecer, não este ano, mas daqui a muito rápido, vai ser diferente. Então, nós temos que se preparar para um outro olhar, onde humanos trabalham junto com máquinas. E aí, como que você cria sinergias com as máquinas? E muito da conversa é como conseguir ter capacidades novas. O que é uma capacidade? Sua habilidade. Então, é uma competência, um conhecimento junto com uma habilidade. Então, uma capacidade. O que eu faço com isso? Se a máquina faz por mim, o que eu vou aprender? Porque a máquina faz, eu vou fazer algo novo. Então, muito a conversa é educação continuada e a rapidez de mudança, da adaptação do ser humano. E aí vem a grande competência para os próximos anos e décadas é flexibilidade, adaptabilidade. Então, muita conversa disso. E não, só para alongar um pouco, tem uma mudança de uma fala no mundo. É bolha. Isso realmente é real? Vai embora? Muita gente usa metaverso. Metaverso veio como era ser uma coisa e depois não era. O que eles falam é a conveniência de usar AI já entrou no nosso dia a dia. Antes de nós saber que era um chat GPT ou um Gemini, todas as apps, ela é conveniente. Então, ela entra primeiro na pessoa e depois nas empresas. E a mesma coisa com a escola. Você não tira algo que é conveniente para a pessoa. A pessoa vai usar, ela já está usando. Então, nós precisamos colocar regras e governança, porque vai acontecer. Nós não podemos falar, para com isso, porque não vai acontecer. Então, essa conversa das empresas. E tem muito risco de colocar dados fora. E competitividade, fala muito de competitividade. Qual vai ser a competitividade da pessoa? E qual vai ser a competitividade da empresa com AI? E aí a fala é, quem sabe usar AI para ampliar suas capacidades, ou a empresa com AI amplia suas habilidades de competitividade, isso vai ser a concorrência. Então, não pensa em não usar. Fala, eu vou saber usar e com isso eu vou me adaptar. Então, voltando à escola, obviamente, nós temos que trabalhar essa flexibilidade, adaptabilidade, habilidade de aprender rápido, como algo positivo e não uma coisa negativa. Sim. É oportunidade. Gosto muito que você trouxe o ampliar ao invés de substituir algo, né? Então, como aluno ou como professor, é o pensamento do que mais eu posso fazer e o que eu posso fazer além a partir dessas novas ferramentas que a gente tem. E o Jorge falou da prontidão. Realmente, as coisas demoravam muito para chegar à escola antes, né? Eu acho que a gente tinha um filtro muito grande de vamos analisar isso aqui primeiro para depois colocar isso dentro da escola, como a gente pode usar. E o tempo de hoje já é muito diferente, né? Então, a prontidão que a gente tem hoje para trabalhar com essas novas ferramentas é muito maior. E aí, Ju, eu trago para você. O que mudou na Forsee desde o início dessa jornada com as IAs generativas? Então, vamos lá. Eu acho que, primeiro, eu quero adicionar o que a Sara trouxe, o Jorge, no sentido assim, não é uma opção. Então, como você acabou de falar, isso já está, mesmo que não dá tempo de pensar, olha, vamos trabalhar a inteligência generativa ou não, vamos usar, não vamos usar. Não dá tempo, não é isso, porque essa não é uma opção. É como falar, eu vou trabalhar, será que nós vamos trabalhar o socioemocional na escola? Também não é uma opção. Isso existe dentro da escola porque o mundo real está dentro da escola. Então, acho que essa é a primeira questão. A segunda questão é assim,
nós já nascemos com um pensamento, a escola, sobre essa questão de quebrar as barreiras entre o mundo que é o mundo da escola, que prepara para fazer uma prova apenas, ou para escrever para um professor ler apenas, que é o mundo dentro de uma bolha da escola, e o mundo real. Então, como a gente já nasceu com isso, pensando nos pilares da escola e pensando nas habilidades executivas, que já são o nosso foco há muito tempo, isso já é parte do pensamento da escola, a flexibilidade, a autonomia, o protagonismo. Não é algo que surgiu porque nós temos agora inteligência generativa, mas sim algo que já vem da nossa história. Agora, quando chega a inteligência artificial de uma maneira que, como você falou, bem conveniente, inclusive, nós temos casos em que um adolescente, por uma questão de saúde mental, ao invés de falar com qualquer pessoa, pesquisou com o chat primeiro o que fazer. E aí o chat falou, fala com a sua família. Aí foi falar com a família não ouviu. Aí ela voltou pro chat. E o chat falou, fala com a sua escola. E aí nós ficamos felizes da vida. Mas assim, qual foi o primeiro recurso desse adolescente? Foi a inteligência generativa. Então não tem como a gente dizer, muda, não trabalhar ou não usar e dizer que não vai mudar. Muda, porque é mais uma ferramenta. Mas o pensamento em si, eu acho que ele já existia na escola. O pensamento para esse mundo de olhar o futuro. Então, essa é uma das coisas que a gente faz, né? De pensar em futuros positivos. Qual é o meu papel nesse futuro? Entra nisso uma discussão que traz a discussão ética. Então, a gente, dentro da ForSe, desde o ano passado, nós já iniciamos uma discussão com os professores. Então, a formação de professores, a partir do momento de 2022, quando falou-se de ChatGPT, eu lembro da Sara falando isso para os pais numa palestra no início do ano, e aquilo saiu todo mundo cabelo em pé, porque ninguém tava, assim, era um assunto novo. Agora isso mas era um assunto novo em 2022. E desde aquele momento, nós começamos com os professores também essa conversa. Então, tanto a discussão ética quanto a discussão de como usar. E eu acho que nós estamos evoluindo a cada dia nisso, porque a formação dos professores envolve a inteligência artificial, como usar a inteligência artificial, com a discussão ética sobre isso, como nós vamos implementar as diretrizes com os alunos, como nós vamos usar com os alunos, como os alunos vão aprender a usar e pensar sobre. Né? E desde então nós montamos. E aí o Jorge é um dos nossos parceiros aí nessa jornada, né, Jorge? Um grupo com professores de diferentes ciclos, diferentes idades, que tem trazido as suas experiências com os alunos e com si mesmo. Então, assim, os professores têm usado a inteligência artificial para refletir, para questionar, para criar junto, e tem questionado muitas coisas também, e tem levado isso para os alunos também. Então, o que eu penso o uso da inteligência artificial, o que mudou foi refletir sobre mais uma ferramenta que pode ser estratégica para o meu protagonismo, para a minha flexibilidade, para a minha autonomia, e isso entrou dentro do nosso currículo, do currículo de formação de professores, do currículo com os alunos, dos projetos realizados com os alunos. Não tem como. Sim. Não tem como a gente não falar de ética, autoria, confiança e cocriação quando a gente fala de inteligência artificial, né? Pensando no nosso grupo, a gente chama de grupo de inteligência aumentada, certo, Jorge? É isso aí. É um belo nome, né? Inteligência aumentada, porque eu ainda sinto o humano como foco desse grupo e o protagonista dessa inteligência, né? Eu vou só alterar um pouquinho a ordem aqui das perguntas para a gente voltar para o Jorge. A gente falou um pouquinho de escrita, a gente falou um pouquinho de autoria. O que significa ser autor em tempos de coautoria com máquinas? Isso eu diria que também é um espectro, uma jornada que não dá para responder de um jeito só, né? Porque eu acho que ser autor, você se desenvolve sendo autor, né? Então, eu acho que não dá para falar em autoria, e aí pegando o gancho com um pouco do que a Sara falou, no mundo corporativo, né, a gente já tem um nível de repertório, uma expectativa de repertório e crítica, né, onde você, com alguma naturalidade, pode ter uma coautoria de um texto com IA generativa. Mas pensando no todo o ciclo de desenvolvimento de uma criança e de um jovem na escola, eles têm que ter alguma coisa que a IA generativa rouba deles, se for usada de uma maneira incorreta, que é repertório, prática e feedback, né? Então, se você não usar as oportunidades de uma criança exercitar,
neurologicamente, fisicamente, a escrita, seja em termos manuais também, seja em termos digitando, a criança não vai criar essa habilidade, né? Eu gosto de usar nas minhas formações uma analogia entre a mesma coisa que se você vai na academia, Aline, fazer exercício, você está com preguiça, você fala, quer saber? Hoje eu não vou fazer exercício, eu vou terceirizar a minha mesa extensora, digamos assim, o meu exercício, para uma máquina que tem um motorzinho. Então eu vou ficar olhando a máquina fazer as elevações que eu deveria fazer, né? Se a gente pensa no exercício da escrita e tantas outras competências que uma criança tem que desenvolver na escola, tem uma parte de exercitar mesmo, de criar conexões neurológicas a respeito disso, que se a gente terceirizar para a inteligência artificial, isso não acontece. Está provado, tem um experimento no MIT em que fizeram uma ressonância do cérebro de estudantes resolvendo uma questão com ChatGPT e outro sem ChatGPT. E é claro, se não me engano, a diferença é 45% maior as conexões neuronais que acontecem, né? Então, essa questão de coautoria e toda a questão de desenvolvimento na escola, e o que a gente tem falado bastante aí no grupo, é que tem que ter bem claro qual é o objetivo de aprendizagem que a gente quer, em qual fase do aluno, e quais vão ser as atividades que vão ser propostas para o aluno fazer para atingir aquele objetivo. E aí é uma linha bem clara que separa o que o aluno tem que fazer e o que a gente pode até pensar de uma maneira com intencionalidade pedagógica, com rigor pedagógico que se tem até nos processos de planejamento e de sala de aula, para que você tenha bem claro o que é do professor, o que é do aluno e o que pode ser da inteligência artificial. Então, respondendo um pouco melhor a sua pergunta, né, se eu estou em tempos de coautoria com máquinas, a gente tem que pensar primeiro em aprender a ser autor e depois na coautoria com máquinas. Pode? Nós trabalhamos bastante sobre ter perguntas, né? Uhum. Ter curiosidade. Eu acho que o Jorge falou de ter experiências, repertório, experiências. Então, temos que ver quais experiências estamos permitindo eles ter, até para ter o filtro. Filtro, porque o AI, ele é probabilística. Ele trabalha baseado nas coisas que são mais comuns. Se eu quero ser autor tem a ver com algo que eu gostaria de comunicar com o outro, que é da minha autoria, do meu pensamento, da minha curiosidade. Ela não é probabilística, ela é totalmente individual. É 100% eu. Uhum. E eu sou 100% diferente que a Juliana. Então, nós temos que tomar bastante cuidado de que tudo começa a ficar, que eu falo que é medíocre, não? Sim. Tudo a média, porque não vem algo de mim, da autoria, e de minhas experiências e das minhas curiosidades. Então, para mim, eu acho que é super importante. Em outro lado, que a Ju falou, sobre quando que eu posso conversar com o chat, como uma pessoa que pode me orientar. Uhum. Nós temos que alertar eles que, ok, pode fazer, eles vão fazer, é conveniente. Entre eu falar com um adulto, ou com um amigo, e eu falar com alguém em anonimato, vai acontecer um animato primeiro. Agora, eles têm que saber o filtrar que a máquina quer me agradar. A máquina quer me falar que eu quero ouvir. A máquina quer me elogiar. Isso faz bem para o meu esforço? E é que chega com o Jorge falando do feedback. Feedback, às vezes, ela é incômodo, mas ela é tão importante. Agora, o feedback da máquina é totalmente bajulação. Sim. Agora, ela pode me bajular de me incentivar a fazer uma coisa errada com outro ser humano, porque a ética dela é me agradar e não ver a convivência do outro. Então, nós temos que dar letramento sobre AI e essas situações que eu estou falando, o porquê o comum é comum e não é individual, porque ela me bajula e eu não posso confiar 100%, mas não é ter medo, é saber fazer o filtro. E é o pensamento crítico que nós queremos, né? E, acho que eu não quero passar que não deve usar por cautela, porque pode acontecer coisas erradas. Mas isso é igual passar na estrada. Nós falamos, olha dos dois lados, segura a mão de alguém, presta atenção. É a mesma coisa que temos que fazer com a AI. É letramento. Com certeza.
quando fala em autoria, na minha cabeça sempre vem assim, ó, é criação. Você vai falar criação. E criação não se faz sozinho, porque criação dificilmente é individual. Ela, na verdade, você não vê de criação, ela traz a individualidade, mas ela vem da sua história, dos autores que você já leu, dos artistas que você viveu. Das experiências, das suas experiências, exatamente. Então, dentro da escola, pensando em como a gente cria, em muitos momentos é em colaboração. Então, vou escrever um texto, eu partilho com você para falar, estou pensando em escrever isso e aquilo, o que você acha? E se a inteligência artificial entra como mais um colaborador, ok, mas você vai ter um filtro, porque nem sempre eu aceito o que você está me dando de ideia, eu questiono, eu troco. Então, aprender a usar a inteligência artificial como mais uma pessoa, mais um colaborador, não uma pessoa, né? Mais uma estratégia, mais uma ferramenta para você criar. Eu ouvi uma expressão no Project Zero lá em Harvard que assim, é trazer para mesa de criação. Então, é mais uma estratégia para mesa de criação. E eu acho que, ok, isso, né? Agora, o Jorge usou uma palavra que eu acho essencial, que é a intencionalidade, que cada vez mais isso fica claro que a educação, o professor, o educador precisa saber onde ele quer chegar. Porque tem vários caminhos para chegar, mas ele pode rapidamente mudar o ponto de chegada dele se ele não souber onde ele quer chegar. E ao saber onde ele quer chegar, ele pode trazer essa reflexão. Essa é a hora de usar a inteligência artificial para isso ou não? Porque se ele sabe, ele consegue dizer, olha, talvez não seja a hora de você usar. Não é esse o caminho. E por quê? Então, por que usar ou por que não usar agora? Dentro das diretrizes, foi interessante, né, que nós montamos para os nossos alunos e professores, nós criamos tags. Então, assim, qual vai ser a tag de que cor para... Olha, com essa cor você pode usar livremente. Com essa cor, atenção. Com essa cor, não é hora de usar. Para que eles mesmos comecem a pensar. Depois dessa discussão, e os alunos fizeram juntos essas diretrizes. Então, nós fizemos rotinas de pensamento onde eles colocavam os pontos de vista deles e por que essas cores e por que essas atividades estariam com essa tag ou com aquela tag. Porque nesse processo você já traz o pensamento crítico, o questionamento, para que eles também consigam pensar antes de usar, né? Que é um dos pontos importantes. Porque eles estão no mundo real. Exatamente. Então, nós temos que preparar eles para esse mundo real, que não é redomo da escola não, protegido, nem sempre, né? A gente pensando no processo de aprendizagem mesmo, me preocupa muito quando a gente fala só da criação. A IA pode criar artes. Será que pode? Né? Pode criar textos maravilhosos. Será que pode? Porque da gente ficar só nessa etapa da criação mesmo. E quando a gente pensa na taxonomia de Bloom, de quantas etapas são necessárias até que um aluno chegue na criação, e o quanto eu acho que hoje a gente pode voltar para a taxonomia, a primeira taxonomia, e que a gente já usa bastante aqui na escola, em que a avaliação é o topo da pirâmide. Porque depois da criação, existe a importância de avaliar essa criação, a que ela serve, com quem essa criação está falando, o que eu poderia fazer diferente. Então, acho que a etapa da avaliação aqui continua muito presente e com muito mais importância no nosso mundo com IA hoje. Né? Mas é super importante essa colocação sua, porque com AI, às vezes você pula etapas de pensamento do repertório. E aí talvez você não faz, que o Jorge falou, do esforço neurológico de fazer as conexões. Então, lá por baixo, acho que é o terceiro nível, nós estamos falando de conectar e comparar com coisas. Depois nós fazemos síntese. Depois começamos a fazer criação. Então, eu preciso fazer essas outras etapas para me trazer um repertório melhor. E senão fica também muito, eu estou criando para quem? Se eu peço um texto para inteligência artificial, esse texto vai servir para quem ler? Quem é o público-alvo? Eu estou alimentando que tipo de cultura, né, com essa minha criação? Isso me preocupa um pouco. Mas esse ponto, a autoria... É nós para que nós somos compreendidos por alguém, não? Esse é o lado humano, super interessante de falar quem é meu público-alvo, o que eu sei sobre meu público-alvo.
Então, até um prompt para entender público-alvo pode ser interessante, porque eu tenho que descrever, a Juliana tem tantos anos, ela gosta disso, quem que é, eu quero que ela entenda o que de mim. É uma forma de colocar isso mais claro, mas, de fato, nós comunicamos quando somos autores, não somente criamos. Sim. Eu acho que essa nossa conversa está muito conectada com o que seria a pergunta seguinte de como garantir que o uso da inteligência artificial preserve o protagonismo tanto do professor como do aluno. Então aí quero ouvir um pouco dos pitacos de vocês aí em garantir o protagonismo dessas duas figuras importantes em sala de aula. Olha, eu acho super interessante a palavra protagonista, não? Que normalmente eu falo muito de iniciativa. Alguém que queira fazer algo, que sente vontade de fazer. E às vezes nós colocamos a fazer, a criar. Mas esse protagonismo, como que o AI poderia me tirar isso? Se ela me alimenta de coisas genéricas. E eu falar, tá suficiente. Como que ela pode ser o autor das coisas? Eu acho que não é somente isso, assim. Se eu nego de me interessar. Então, se o professor dá algo para mim que é tão simples que eu posso perguntar isso para a AI, e o AI dá uma resposta tão simples, aí vamos falar de Bloom, vamos falar da baixa do pirâmide do Bloom, é definição. Se aquilo é definição, a minha e da AI vai ser igual. Pode ser que eu faça um prompt para conseguir, dá para o meu professor do sexto ano, né? Que o meu professor gosta muito do XYZ. Pode ser que melhora, mas eu tiro total interesse de eu me envolver. Então, eu acho que a minha preocupação mais, quando eu vejo mídias sociais, quando eu vejo o uso, às vezes, de AI em geral, é a pessoa não se envolver, somente ser passivo. Eu recebo o que o algoritmo me traz. E isso me preocupa. E eu acho que o professor tem que ser intencional para tirar isso e dar interesse para que, de fato, eles colocam algo junto. Mas vamos deixar o Jorge levantando a mão. Sara, do Miguel Nicoleles, que ele fala muito que a conveniência reduz a agência, né? E agência a gente não usa tanto em português, mas a gente usa bastante em inglês, agency, né? Que tem tudo a ver com protagonismo. Então, eu acho que na medida que a gente deixa claro, com intencionalidade, o que se espera do aluno, né, fica claro isso. Eu tenho um exemplo de um professor, eu estava fazendo uma oficina numa faculdade, e o professor chegou e falou, não, mas o aluno chega para mim e pergunta, para que eu preciso aprender isso se a IA já faz isso sozinha? E a resposta do professor foi justamente nessa linha do que a Sara falou. Se você está aqui numa faculdade para se desenvolver numa profissão, arquitetura, por exemplo, e a IA já faz isso, o seu valor no mundo e o seu valor em estar nessa faculdade é zero, né? Qual é o seu valor, né? A sua contribuição, as suas conexões, a sua essência para fazer alguma coisa diferente de IA? E é nessa linha de que a gente nunca vai ganhar da IA em termos de quantidade de dados e velocidade de acesso. Mas ela não tem nada do potencial das conexões e das sensações. Eu gosto de pensar nos canais de realidade que a gente tem. A IA tem muitos poucos. É um cálculo probabilístico em cima de tudo que ela foi treinada e que não consegue replicar e que não consegue dar a mesma resposta duas vezes, dependendo do que perguntar, e que não tem nada de você e do contexto se você não colocar, né? Então, acho que a melhor maneira de garantir o protagonismo é declarar essa limitação da IA, mostrar para alunos e professores o quanto é importante a gente ter o nosso valor agregado no mundo bem conhecido, e a partir daí exercer o poder da IA, mas uma coisa que, por exemplo, só a Sara faria e a Juliana faria diferente, e a Aline faria de outro jeito, né? Isso que eu acho que talvez nessa balança de riscos e potenciais da IA, a IA está deixando bem claro que o autoconhecimento, né, o seu jeito único de se colocar no mundo, agora pode ser mais potente, contanto que você exerça isso. Sabe que eu fiquei pensando assim que o desafio do protagonismo do professor, talvez
assim, eu sou professora, fui professora a vida toda, estou na escola a vida toda, então estou falando dessa profissão. Mas eu tenho a impressão que, assim, não é só... É o desafio de todas as profissões no momento, como a Sara comentou. Que é, assim, como é que eu vou viver neste momento e ser eu mesma, né? E me fazer necessário nesse mercado de trabalho. Só que, aí, vindo ao encontro de tudo que vocês estão falando, para mim, o professor deixaria de ter esse protagonismo, ou essa agência, ou essa iniciativa, quando ele para de olhar para o aluno. Porque quer queira, quer não, a inteligência artificial, ela é de dados, ela é de probabilidade. Eu posso falar assim, ele vai fazer uma leitura do aluno, ele vai fazer uma leitura dos dados do aluno. Mas a visão que o professor tem do aluno, a conexão que ele tem com o aluno, e como ele vai lidar com as escolhas, ou dessa relação dele com o aluno, é única. E a minha é diferente da sua. O modo que você aborda o aluno é diferente do modo que eu abordo. E eles precisam desses modos diferentes de abordar. Eu acho que isso, na Forsee, fazemos isso faz tempo, de diferenciação. Então, não é personalização, é diferenciação. Mas é olhar a pessoa. Olhar o que essa pessoa tem interesse, onde está seu nível, o que é a curiosidade, a pergunta desse aluno. Então, nós sempre falamos, os alunos têm as idades que amam dinossauro. Então, é a época que você vai pegar todos os livros de dinossauro, vai dar todos os exemplos de dinossauro. Mas você tem que saber o momento que é isso. Se você faz um pouco antes, um pouco depois, perde tudo. Então, essa leitura do outro, da público-alvo, é essencial. E essa leitura amoroso, como nós não... realmente, eu paquera pela AI, eu acho que tem gente indo para esse lado também. Então, tem que colocar. Normalmente, uma paquera... AI que vai para bajulação, vai para que tudo que você fala eu concordo, nossa, como que você é legal. Eu acho que nós temos que tomar cuidado com a passivo do algoritmo e esse negócio de que eu quero uma vida mais fácil, que as pessoas concordem comigo. Então, esse lado do Jorge, eu tenho algo único para colocar no mundo, mas não quer dizer que todo mundo vai concordar comigo. Então, a comunicação, as conversas difíceis, mais produtivas, ela vem da diversidade. Então, eu acho que isso é uma coisa na escola que nós temos que mostrar, que não é ser probabilísticas, não é chegar a uma média comum, mas também não é ignorar ou desqualificar quem pensa diferente. Para encerrar esse bloco aqui com o Jorge, você pode trazer para a gente que inovações estão no radar aí a breve, né, em curto prazo, mas, por outro lado, quais são as competências humanas que se tornam ainda mais essenciais com essas novidades? Eu acho que o mundo inteiro fala nessa tendência de hype de IA agêntica, de agentes, etc. Tal, mas isso é uma realidade que eu acho que não chega na escola do mesmo jeito que existe essa bolha falando de tudo que vai acontecer, né? Eu acho que as escolas estão acordando para isso, essa conversa mostra bem isso, e a Forsee está fazendo isso, que a grande tendência agora é olhar para o aluno e aproveitar que a gente tem IA generativa para gerar materiais, gerar um planejamento, etc., mas reforçar esse olhar que a Sara trouxe, e que a Juliana trouxe, aliás, e a Sara complementou, de qual é esse contexto único, atual, que eu estou lidando para ensinar aquilo pelo qual eu sou responsável. Né? Então, mais do que nunca, eu acho que o grande diferencial tecnológico da escola vai ser tecnologia humana. E aí reforçar autoconhecimento, que o professor está sendo desafiado, a professora, a mudar totalmente o jeito de pensar e agir em função da IA, rever objetivos, rever planejamento, etc. e tal, mas também o conhecer e dialogar com o outro. Né? Então, eu estou dando uma resposta um pouco mais ampla, e talvez algumas pessoas que me ouvirem falam, não, o Jorge não está vendo que quase todos os sistemas de ensino estão trazendo um tutor já embarcado, que tem um monte de ferramentas de correção automática, de matemática, de redação, etc. Eu estou vendo isso, sim. Mas a grande questão é que se todo mundo tiver a mesma ferramenta ótima, qual vai ser a diferença daquela professora, daquele professor, daquela escola? Então, eu acho que as escolas que estão mais avançadas, como a Forsee está nesse caminho, elas já estão olhando, vamos reforçar o humano, a tecnologia humana, o relacionamento, o diálogo, o lidar com a fricção que a Sara falou,
e fazer isso junto com a IA. Porque se a gente deixar passar essa onda da a IA faz tudo e a gente não criar musculatura humana onde cada um de nós nos diferencia, é um grande risco da gente pasteurizar a educação e pasteurizar os futuros protagonistas que a gente quer formar. Excelente. Muito obrigada, Jorge, pela sua participação, pelos seus pontos de vista. Até uma outra participação. Até logo. Obrigada. Até um prazer estar aqui com você. Tchau, Aline. Obrigado. Tchau, Sara. Tchau, Juliana. Tchau, tchau. E chegamos ao nosso bloco de encerramento aqui para falar de tendências e transformações. Como é que as lideranças escolares conseguem equilibrar inovação e propósito? Bom, primeiro, eu sempre questiono o que é inovação, né? Porque, para mim, né, a gente tem falado muito sobre como isso é ligado ao pensamento, ao modo de pensar. Então, quando a gente está pensando, primeiro, temos o nosso propósito. Tendo propósito claro, nós sabemos onde queremos chegar e nós temos aí qual é o pensamento que nós estamos evoluindo dentro desse dia a dia, dessa necessidade, dessa complexidade, sem perder esse propósito. Então, dentro do nosso dia a dia, nós temos... o educador tem aí, vou pensar na nossa escola, que a gente tem os nossos pilares, que nós sabemos onde nós queremos chegar e que nós temos aí a nossa missão, que é ensinar o outro a aprender sempre. Só que como isso se inova? Isso se inova no dia a dia, no pensamento do dia a dia, usando as técnicas do dia a dia. Então, o aprender o tempo todo, que era 15 anos atrás, não é o aprender para sempre, sempre, que é hoje. Porque há 15 anos atrás nós não tínhamos, por exemplo, inteligência artificial. E hoje ele vai usar mais essa ferramenta. Então, acho que a Sara pode adicionar, e bem, com certeza, isso, mas quando me vem inovação e propósito como liderança, eu sempre penso que, tendo firme os nossos propósitos, e lembrando que a inovação não é apenas tecnologia, mas sim modos de pensar e olhar as coisas. E ela faz parte do nosso propósito, Exatamente. né? Tem um escritor, Larry Keeley, e que ele escreve sobre as 10 maneiras de inovar, e isso foi antes da AI. Mas ele fala muito de olhar sistemicamente onde estão as suas comunicações, seus contatos, a maneira que os processos acontecem, seu produto, todas essas oportunidades para investir seu tempo para inovar. Na escola, nós olhamos muito para pensamento, como ter experiências melhores, mais diferenciação, mais interesse do aluno. Então, tudo que vai para esse lado de colocar o aluno no centro e que nós conseguimos colocar esse aluno como pensante e que esforçando, não? Isso que é interessante. Agora, tem um lado também na escola de ganhar tempo. Então, nós temos a maneira de inovar do século passado é eficiência. É fazer mais com menos, fazer mais rápido com tempo. E na escola, a escola em geral é do século passado. Na verdade, é de 2 séculos do passado. Muitas coisas. Então, se o professor consegue falar onde nós podemos inovar, talvez da lista de presente. Ou com um diário de classe para ser colocado rápido. Esse tipo de coisa é uma inovação que me liberta tempo para fazer o quê? Então, não somente ser mais humano, mas eu faço o quê com esse tempo? Então, eu acho que o trabalho sempre é pensar isso. Agora, eu vou falar de novo de capacidades. Então, não é somente falar de que eu posso fazer menos ou mais rápido, ou custar menos. A vida é custoso, não? O que eu vejo que eu estou gastando muito tempo numa coisa que isso não traz valor. Não traz valor, que tipo de valor? Então, nós temos que olhar o que de fato é impacto que vai impactar o aluno. Então, por mim, em geral, aluno, comunicação com os pais, conseguir fazer coisas que traz aos pais mais para entender esse processo do aluno. Então, nós temos várias maneiras de inovar, que não é somente a sala de aula, mas que me permite mais tempo ou melhor comunicação com os pais, que liberta mais oportunidades em casa até. Então, nós temos que pensar sistemicamente no todo. E sempre lembrar, a gente já falou bastante sobre isso, mas assim,
o inovar, você não precisa mudar tudo de uma vez. Então, como a Sara colocou, às vezes é um pouquinho, mas você dar a oportunidade e dar o primeiro passo pode fazer a diferença para você alcançar outras coisas que você gostaria de alcançar. Falando em primeiro passo, como é que a gente pode pensar em planejar a formação docente e também planejar o ano de 2026 aí, olhando para a inteligência artificial? Olha, eu acho que uma das coisas que eu tenho falado em todo lugar, e eu estou fazendo eu mesmo, é estudar. Esse letramento da AI, ela está rapidamente evoluindo. Então, não podemos achar que o AI de 2 anos atrás é o AI de hoje, nem o AI da manhã. E tem ferramentas novas, coisas que estão acontecendo o tempo todo, assuntos sobre ética, assuntos sobre dados, assuntos sobre várias coisas que nós precisamos nos alimentar. Então, o letramento dos adultos, pais e professores eu acho essencial. Não é porque você é um usuário que você está entendendo o que está acontecendo. Então, nós precisamos dessecar o AI e dar esse letramento melhor e entender que só vamos ser bons usuários quando, de fato, estamos compreendendo melhor como que ela funciona. E ela é como cebola. À medida que eu entendo uma capa, ela está evoluindo, eu estou evoluindo, nós estamos evoluindo, e isso é contínuo. Então, é uma educação contínua sobre essa ferramenta que vai entrar na vida de todos, em quase todos os lugares da nossa vida. Por isso que eu penso, o primeiro passo é abrir o pensamento, porque saber assim, a gente não sabe o que vai ser, do que nós vamos estar falando em dezembro do ano que vem sobre inteligência artificial. É uma coisa assim, porque está sendo tão rápido e é tudo tão... Então, eu estou planejando 2026, primeiro lembrando isso, assim, o mundo é complexo hoje e dinâmico. E em um ano, muita coisa muda quando se fala de inteligência artificial e quando se fala de tecnologia também. Então, fazer esse planejamento flexível para estar atento ao que está acontecendo no mundo. Não tenho dúvidas que também é uma educação contínua e que envolve estudar sozinho em alguns momentos, porque tem coisas que eu preciso lidar e tem coisas em grupo. Então, eu não posso ser passivo. Então, acho que planejar uma formação de professores ou um ano de 2026, que a gente tenha oportunidades para que os agentes também se coloquem. Porque se eu ficar só esperando, vai passar. Não vou abrir a cebola, né? Porque realmente precisamos planejar maneiras para que as pessoas tenham oportunidade de abrir essas cebolas, de maneira como a Sara colocou. Mas, gente, começando. E eu ia falar isso. Tem que lembrar que tem uma coisa assim, ó. Às vezes a gente parte do princípio que todo mundo sabe usar, e não é isso. Não sabe. Então, assim, existe aprender a usar, existe aprender a pensar sobre, existe aprender como aplicar na sala de aula, tem um monte de coisa. Mas tem que começar. Tem que começar. Assim, eu acho que é importante, às vezes, a sensação que tudo está evoluindo tão rápido que eu vou esperar que acalma e depois eu entro. Então, parece que se eu não aprendi esse ano, eu vou esperar um pouco porque vai ficar mais claro. Pode entrar, mesmo que não está claro, vai se clareando. Uhum. E tem muita gente que fala esse negócio de... o Brené Brown, que eu gosto muito, fala de vulnerabilidade, ela fala de lean in, sabe? Encostar no desconforto. Não dá para ficar falando, não, eu só vou agir quando estou confortável. E aí, só para falar de liderança na escola, eu acho que, e isso vale com os pais também, entender que nós estamos aprendendo juntos, nós estamos fazendo o nosso melhor, estamos fazendo com intencionalidade, mas nem sempre vai sair que todo mundo vai compreender o que foi feito, ou vai sair um experimento diferente, e nós temos que refletir sobre ela. Não é criticar que não deu certo e agora não vai fazer nada. Então, no mundo da empresa, você fala que a inovação, melhor inovação é que você faz rápido, você, se errar, você está vendo rápido, porque você está refletindo sobre e rapidamente mudar. Isso não é o mundo da escola. Normalmente a escola é quando está tudo certo,
depois eu vou aplicar. Eu vou ficar 10 anos fazendo a mesma coisa. Então, de fato, nós precisamos entrar um pouco esse espírito empreendedor, esse espírito de inovação, porque vai ser o espírito dos nossos alunos para o resto da vida deles e para nossos adultos também, que quem quer viver nesse mundo vai ser esse mundo. Sim. Então, vamos entrar no mar com boinha. Se queremos formar cidadãos globais com pensamento crítico, temos que modelar esse tipo de cidadão para os nossos alunos, né? Então, a ideia de começar é começando. Dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo. A gente começou esse episódio olhando um pouquinho para aquilo que a gente já fez em inteligência artificial, pensando em como ela surgiu e o que ela nos trouxe, e pensando também em olhar para frente. E como parte da nossa missão é aprender e ensinar sempre, a gente espera que também aqui a nossa audiência também aprenda e ensine sempre. Obrigada por acompanhar o ForLab. Até a próxima!